Saúde a querida igreja. Eu gostaria de hoje apresentar um tema que me tem enriquecido bastante. Nos últimos meses eu tenho estudado a Bíblia lentamente com outros olhos, com os olhos tipológicos. A tipologia não é profecia, tipologia é diferente. Nós vamos ver, por exemplo, o santuário é um grande tipo, as ovelhas, todo o sacrifício ali, o sistema sacrificial é um tipo. Mas também a história do povo de Israel, 1 Coríntios 10 fala, olha só como o povo de Israel caminhava no deserto e olha só, passaram por essa parte, pelo batismo na água e depois isso, e ele então tira lições, tá? Essa noite vamos analisar a tipologia, não do povo de Israel no deserto com hoje, mas do tempo de Jesus, tá? Da história bíblica. Nós temos 4 evangelhos, não é por acaso, não é um acidente. Deus quis mostrar que tem muita verdade ali que nós podemos explorar. O próprio Jesus também usou tipologia ou paralelismo. Por exemplo, ele falou sobre o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve o quê? 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim também o Filho do Homem vai permanecer sepultado ali 3 dias e 3 noites. A mulher de Ló, ele citou, lembrai-vos da mulher de Ló. E também citou, assim como nos dias de Noé, o quê? Comiam, bebiam, assim também será, né? Isso aí não está escrito no Antigo Testamento, mas Jesus viu a história e o Espírito Santo, então, é o melhor professor, é o melhor intérprete da história. Eu vou ler uma citação da senhora White aqui, de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 118. Que serve de base para toda essa tipologia. Nós vamos estudar junto a Bíblia e ao chegarmos em versos bíblicos, vocês vão poder abrir também junto comigo. Cita aqui a senhora White. Quando Jesus começou seu ministério público, purificou o templo de sua sacrílega profanação. Vocês sabem que assim que ele começou lá em João, diz que ele, assim que ele teve a sua tentação, fez seu primeiro milagre e depois ele foi e purificou o templo. Mas muitos esquecem e não sabem que tem uma segunda purificação no templo. Entre os seus últimos atos de seu ministério estava a segunda purificação do templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. Portanto, ela pega aqui o fato de haverem 2 purificações do templo e diz, assim também haverá no futuro, aqui nos últimos tempos, 2 chamados às igrejas. A saber, a mensagem do segundo anjo é, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira de sua prostituição. E no alto clamor, a mensagem do terceiro anjo, ouve-se de novo, saindo dela, sai dela, povo meu. Repete, caiu Babilônia, e sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice. Portanto, assim como houve 2 purificações do templo, acompanhe só esse raciocínio, tá? 2 purificações de templo, diz a senhora White, assim também haverá 2 chamados para sair de Babilônia. O primeiro chamado aconteceu em 1854, a gente já vai ver uma citação aqui, começou lá nessa época, e o segundo chamado é o alto clamor, tá? Portanto, essa passagem estende essa tipologia, ok? Se a primeira purificação do templo, tipológica, já passou, a segunda está por vir, nós temos que estar em algum lugar no meio. Estão acompanhando o raciocínio? Tá? Ela continua aqui, falando, quando aconteceu a primeira purificação do templo, tipológica, na verdade o antítipo, né? Tem o tipo e o antítipo. O tipo foi a purificação física de Jesus lá, que ele foi pessoalmente, viu a bagunça que estava e expulsou. O antítipo é o que prefigurou, né? A senhora White diz, a proclamação caiu Babilônia foi dada quando? No verão de 1844, e como resultado, cerca de 50 mil abandonaram essas igrejas. História da Redenção 364. Foi em 1844. E a segunda, é evidente, já falou, é o alto clamor, quando se menciona a mesma mensagem com a menção adicional dos pecados que entraram em Babilônia. Agora, um outro elemento interessante que aconteceu foi que o tempo de graça para Jerusalém terminou mais cedo que para o povo de Israel. Uma pergunta, quando que o tempo de graça terminou para a nação judaica como um todo, para o povo, para os judeus? Foi quando?
Isso mesmo, parabéns. O ano 34, com o aprisionamento de Estevão, portanto, ali para os judeus já não era mais povo escolhido. E individualmente, porém, podiam se salvar. Mas para Jerusalém, foi antes, como cidade escolhida. Vamos ver a citação do livro Desejado de Todas as Nações, página 404. Citando a entrada triunfal de Jesus, e o sol estava se pondo, Jesus chorou com misericórdia, e ali diz, então, quando o sol em declínio rápido se ocultasse no céu ocidental, terminaria o dia de graça de Jerusalém. Tá? Então, isso aconteceu no Domingo de Palmas, não no ano 34, porém foi vários anos antes da morte de Jesus mesmo. E depois, a estação de que terminou no ano 34 para o povo judeu, está em grande conflito, página 328. Não vamos ler agora por questão de tempo. Agora, vamos ter um raciocínio aqui. Jerusalém é algo visível, é a cidade, tinha muralhas, podia se ver, algo físico. Porém, o povo judeu, Israel, é algo invisível, tem fronteiras, quem sabe de um lado do Rio Jordão, mas é algo vago. Tá? Jerusalém é físico, Israel é abstrato, é baseado em pessoas, né? Quem é judeu podia estar em outros países até. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o corpo visível de Cristo. Vocês concordam? É o corpo de Cristo, é a sua igreja. Mas este tem outras ovelhas que não estão deste curral, que serão ajuntadas. Não é verdade? Lá em São João diz que tem outras ovelhas, o alto clamor vai buscar essas ovelhas, já estão entrando, aliás. Portanto, a Igreja Adventista é como se fosse a Jerusalém, entendeu? Algo visível, já está aqui a cidade. E o povo de Israel são os judeus espirituais, os 7.000 que não se dobraram perante Baal, os que estão aí fora esperando, e o Espírito Santo, na hora certa, vai impressioná-los. Tá? Muitos livros já foram impressos e na hora certa isso vai acontecer. Vamos continuar agora alguns detalhes, outros paralelos entre o tempo de Jesus e nós hoje. E muitas lições que podemos tirar. Por exemplo, antes de Jesus começar o ministério, haviam outros movimentos para distrair a atenção dos judeus. Por exemplo, Zelotes, já ouviram falar? Judas o Galileu, Teudas, isso aí está em Atos 5, 36 e 37. Se quiserem acompanhar, Atos 5, 36 e 37, Gamaliel ali diz, olha, não vamos perseguir eles não, os apóstolos, porque nesses dias aqui surgiu Judas o Galileu e não deu em nada. Surgiu Teudas e não deu em nada. Seitas, tem a seita dos essênios, por exemplo, também. Se é de homens, vai perecer, mas se é de Deus, não lutemos contra Deus. Tá? Atos 5, 36 e 37. É um fato histórico. Satanás tentou distrair a atenção do grande mestre, colocando vários movimentos ali. Tá? A Igreja Adventista, quando surgiu, o movimento, o ano-chave, 1844, nesse ano também surgiram vários movimentos para distrair a atenção. Por exemplo, mormonismo, tá? Isso aqui já é um título agora. Quando começou o movimento do Advento, para distrair, surgiu também Testemunho de Jeová, tá? Espiritismo, ecumenismo, marxismo e evolucionismo com isso, etc. Tá? Tem uma palestra muito boa intitulada 1844 em tipo e antítipo, do professor Walter Veit, onde ele mostra por que esses anos foram chave no surgimento dessas ideologias. Mas o inimigo tentou distrair a atenção. Quando iria surgir um movimento profético, o inimigo viu que iria surgir algo grande, para chamar a atenção do sábado também, ele vai lá e coloca evolucionismo, para distrair, colocando o ateísmo. Aconteceu a mesma coisa. Jesus, quando veio, teve muitas distrações, quando o Adventismo veio também. Tá? É um paralelo. Outro paralelo, dificuldade de aceitar a divindade de Jesus. Não é verdade que ali, especialmente o livro de João, menciona bastante. Mostra um sinal para a gente ver se você é Deus mesmo ou não. Ou eles perguntavam, quem é esse? Esse aqui é o filho de José, nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos. Dificuldade de aceitar a divindade de Jesus.
né? No tipo. No antítipo, muitos têm dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus, a humanidade completa. Por exemplo, muitos também no mundo evangélico, protestante, o mesmo católico, tem a chamada concepção imaculada, Jesus e mesmo Maria também surgiram ali no outro nível, no outro patamar. Não se aceita que Jesus era 100% humano como nós. E nós também estamos em perigo de querer se adequar ou falar de um vocabulário mais amigável com eles, em questões sobre doutrina, em questões sobre teologia, então para querer meio que se tornar mais aberto, mais bem-vindos eles, mas há um perigo de nós também abraçarmos conceitos errôneos. A Sra. White diz em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 139, não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual ele estava particularmente adaptado por sua natureza especial, divina, pois ele se encontrava diante de Deus como representante do homem e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse fato. Ou seja, ele não tem nenhum poder que nós não podemos ter também. Tá? É algo importante. Agora, muitas vezes essa discussão surge de um mal entendido. Tá? Por exemplo, a gente diz assim, não, Jesus era 100% humano, é verdade, mas ele não tinha as tendências para o pecado, não tinha tendências, as propensões para o pecar. Né? Então, muitas pessoas raciocinam assim, nós temos essas propensões, as paixões pecaminosas, como diz em Romanos 7, né? Jesus não, né? Jesus não as teve, portanto, Jesus teve natureza humana não tão igual a nós, só semelhante. Tá? Mas, agora a minha contribuição aqui, um parênteses, a natureza humana não inclui as propensões, a gente já vai ver uma citação aqui, natureza humana não inclui propensões. Portanto, Jesus teve a natureza 100% humana, mas sem as propensões para o mal. Como que eu sei que não inclui as propensões? Ela diz assim, em A Fé pela Qual Eu Vivo, 18, não precisamos conservar uma propensão pecaminosa. Não precisamos conservar em nós. Ao participarmos da natureza divina, as tendências herdadas e cultivadas para o mal são separadas do caráter e somos tornados uma força viva para o bem. Portanto, se pode chegar o momento em que são separadas, eu vou continuar a ser humano, 100% ser humano, mas com a graça de Deus, essas tendências, essas propensões para o mal já não estarão aí. Tá? Ellen White também diz em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 129, se a natureza de Cristo humana foi criada, ela nem sequer possuía poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Tá? Não só semelhante, idêntica à nossa. Tá? Mas qual que é a implicação para nós hoje? Antes de eu começar a me aprofundar nessa questão, eu pensava, eu não vou ficar discutindo isso aí, não tem muito valor, sabe, essas questõezinhas. Mas agora, raciocinando bem, recentemente eu consegui captar a implicação disso. É porque nós podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Nós podemos ter a mente de Cristo, tá? Importa que Ele cresça e que o eu diminua. Portanto, nós podemos, por sua graça, ter a mente de Cristo, estar conectados com a videira e parar de pecar. Tá? Porque pecado não é um estado, não é uma coisa que está aí. Ou seja, a Sra. White diz, a única definição de pecado é transgressão da lei. É um ato, ou seja, não é um pecado original que está aí, nós somos pecadores, a gente vai continuar pecando sempre, é assim mesmo, se conformar, sabe? Pecado é transgressão da lei, essa é a única definição, portanto é um ato e em Cristo, tendo a mente de Cristo, nós podemos então vencer o mal. Essa é a implicação para nós hoje, tá? Mas voltando agora para o paralelismo. Jesus, ele provocou um pouco os fariseus. Ele cutucou um pouquinho com a vara curta. Por exemplo, na situação do tanque de Betesda, vocês lembram que Jesus ele foi lá, escolheu o pior caso, que já havia
décadas que estava sofrendo. E ali a senhora White diz, em Desejado, página 137, que ele pediu para a pessoa levar a cama, né? Vai lá, cura, você levanta, agora leva a cama por toda a cidade até a tua casa, vai carregando a cama. Ele poderia ter dito assim, ó, não deixa a cama aqui para não provocar os fariseus, quem sabe que eles são chatos nisso, e depois à noite você leva. Mas ele falou, não, leva a tua cama. E a senhora White diz, a fim de publicar a grande obra que for objeto. Isso daria lugar à questão do que era ou não era lícito fazer no sábado, e abriria caminho para ele condenar as restrições dos judeus quanto ao dia do Senhor, declarando suas vãs tradições. Portanto, ele fez uma coisa para as pessoas pensarem, tá? Ele estimulou a discussão, estimulou as pessoas questionarem mandamentos de homens, questionarem as suas máximas, né? Assim também hoje tem uma citação da senhora White de Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707, que diz: Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. Paulo também diz que alguns ensinamentos entraram para ver se realmente as pessoas são de Deus, para ver, para provar que as pessoas eram de Deus ou não, para peneirar, tá? Na verdade, a sacudidura, o peneiramento já começou em uma pequena escala, progressiva, aumentando até o final dos tempos. Haverá a grande, mas já começou. Muitas pessoas já se escandalizam com certas coisas. Ou vem uma pequena crise e a planta que não tinha raiz fez o quê? Secou, porque não tinha raiz, tá? Então, isso serve também para provar, por isso tem o nome da provação, né? Outro paralelo, os judeus guardavam a lei e crucificaram a Cristo. Igrejas modernas hoje exaltam a Cristo e crucificam a lei. Justo oposto. Outro paralelo, há uma falsa expectativa, ou houve uma falsa expectativa de um rei terrenal. Os discípulos até a última hora estavam se agarrando à ideia de que, quem sabe, ele vai reinar, eu vou ser o primeiro-ministro, o Judas, quem é o maior, sabe? Até o último momento. E outra coisa que tinha uma falsa concepção era que Elias iria vir antes de Jesus vir. Vocês lembram que na transfiguração, Jesus, ele falou que tinha Elias lá, e na volta, os discípulos falaram assim, ó, mas Jesus, não vai vir Elias primeiro antes do Messias? Eles pensavam que Elias iria vir, tipo assim, em pessoa, por isso que eles foram lá perguntar a João Batista, você é Elias? E que assim seria muito fácil reconhecer o Messias. Elias vindo em pessoa, e João respondeu, não, eu não sou Elias, porque eles esperavam Elias físico. Tá? Assim também há um paralelismo aqui com os tempos de hoje. Há uma falsa expectativa. Muitas vezes nós nos focalizamos só na segunda vinda e não nos lembramos da crise que vem antes, a preparação, o selamento, a sacudidura, sabe? A gente pensa que isso aí a gente vai esquecer, vai ser um tempo assim, que a gente vai superar e já vai vir a segunda vinda, oba-oba. Vai ser um dia de luz, né? Tá? Mas a Ellen White diz, nos advertindo, em Maranata, página 76, quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Portanto, é ilusório o pensamento de que quando ele vier, ele há de remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, estou lendo, ou de curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Essa obra tem que ser efetuada antes, tá? E também nós temos uma falsa concepção de que o decreto dominical é o toque de clarim. Muitos adventistas estão sonolentos, dormindo, não se preocupando em vencer as suas faltas. Estão assim e pensando, quando vier a lei dominical, aí eu vou rapidinho me apressar, me pentear, né, espiritualmente, assim falando, me ajeitar, orar, vou começar a orar muito, jejuar, aí vou dar um intensivão espiritual.
e vou conseguir correr atrás do prejuízo, né? Então, nós também temos essa falsa expectativa, pensando, quando vier Elias vai ser muito fácil, aí eu vou saber que é ele. Muitos também estão pensando, quando vier o decreto dominical, aí eu vou levar a sério. Voltando ao assunto da falsa concepção cristina de um rei terrenal, a senhora White fala no Grande Conflito, página 594. Acompanhem bem, eu sei que a leitura às vezes é um pouquinho difícil de acompanhar, mas se concentrem, porque aqui é a profecia de Deus falando. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes as suas palavras na mente e coração. Mas os discípulos aguardavam um livramento temporal do jugo romano. E não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. Não toleravam, não se encaixava esse pensamento, tá? Na cosmovisão deles. As palavras de que necessitavam lembrar-se, na hora da crise, né? Fugiram-lhe do espírito. E ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. Tá? A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Como se não tivesse falado nada. Várias vezes aqui fala, primeiro anúncio de sua... tem um título aqui que fala, mas ele 3 vezes anunciou, olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me bater, eles vão cuspir em mim. Mas isso não fazia efeito, parece que não entrava. Tá? Entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ela no mesmo texto fala, assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período da angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Traçando também um paralelo, perceberam? Ela também aplica esse raciocínio. Os discípulos não estiveram preparados, mesmo que houve advertências. Nós também, multidões, fala, não alguns, multidões também. Não presta atenção, não fala sobre isso aí não, que isso aí é pessimismo, é alarmismo, tudo isso aí de crise, de preparação, de caráter, estamos vacinados. É só a volta de Jesus, o tempo antes vai ser um tempo assim que a gente não sabe direito, vai ser um mistério, Deus proverá, e não estamos fazendo o devido preparo, que começa aonde? Especialmente espiritual, tá? Do caráter. Eu achei interessante, abramos a Bíblia em Lucas, só um parênteses aqui, Lucas capítulo 22, verso 7. Aqui já chegando ao período da crise, chegando perto da crise de Jesus, da morte dele. Chegou o dia da festa dos pães asmos, né? Aqui depois logo fala a última ceia e tal, é essa ocasião, em que importava comemorar a Páscoa. Eu estou meio na dúvida aqui com respeito a essa palavra comemorar. Alguém de vocês tem outra palavra, outra tradução, em que importava o quê? Sacrificar. Perceberam? E nessa minha Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, também está sacrificar, tá? É um pouquinho diferente esses termos, comemorar e sacrificar, faz diferença. Muitos hoje pensam que a Páscoa, que foi a última crise aqui de Jesus, vai ser uma comemoração. Mas a versão aqui fiel diz sacrificar, um sacrifício. É algo muito mais dramático, é algo oposto, tá? Então, precisamos estar vigiando. Por que Deus fala... Por que vocês querem um dia do Senhor? Vai ser um dia de trevas, não vai ser um dia de luz. E estejamos atentos a esses paralelismos e a essas diferenças aqui realmente que faz bastante diferença na Bíblia.
Um paralelo a mais. Quem aceitasse Jesus era expulso da sinagoga. João capítulo 9, verso 22. João. Vocês lembram que quando Jesus curou o cego, os pais deles não queriam ter nada a ver com Jesus. E no capítulo 9 de João, no verso 22, os seus pais disseram isto o quê? Eles falaram assim, ó, fala com ele direto, fariseu, não fala com a gente porque ele tem idade. Eles não queriam se envolver. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha, relevante isso, fosse expulso da sinagoga. Portanto, os discípulos já deviam estar expulsos, imagino. A sua família, né? Quem cresce, Maria, Marta e Lázaro. E hoje em dia, será que é muito diferente? Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, muitas vezes não é marginalizado. Quando nós queremos segurar os princípios altos, quando nós vamos lá cumprindo Mateus 18, falando, olha irmão, o senhor fez isso, a música assim, isso aqui, o senhor não acha que fugiu dos princípios, a sua vestimenta, a modéstia? Qual é a reação em geral? Se marginaliza, a pessoa, se continuar com essa atitude, se queima, tá? A mesma atitude. Pode não ser expulso da igreja, felizmente, mas a natureza humana, isso é humano, não gosta de ouvir repreensão. Precisamos estar atentos, tá? Mais um paralelo. Vocês sabiam que, agora já indo para essa crise final que foi a morte de Jesus, um pouco antes da porta da graça terminar para Jerusalém, Deus deu mais uma chance. Assim como quando Estevão foi apedrejado e o tempo da graça terminou para Israel, ele fez um sermão inteiro revisando a história do povo de Israel. Assim também os discípulos agora, um pouquinho antes de terminar para Jerusalém, revisam a história e a Senhora White diz que foram inspirados quando eles chegaram lá perto da porta para entrar em Jerusalém, no Domingo de Palmas, e perguntaram, quem é ele? Quem é esse homem? A Senhora White diz, quando o cortejo estava para descer do Monte das Oliveiras, é interceptado pelos principais. Indagam a causa do tumulto e regozijo, e ao perguntarem, quem é este? Os discípulos, possuídos de inspiração, respondem. Em eloquentes acentos, repetem as profecias concernentes a Cristo. E então, no livro Desejado, página 405, diz ali uma citação, perguntai a Abraão, e ele vos dirá isso, perguntai a Jacó, perguntai a Moisés, perguntai ao profeta tal. O próprio Satanás diz quem ele é, e Deus diz, esse é meu filho amado. Mas os anciãos não receberam esse testemunho, mas o fato é que eles foram inspirados a falar isso, não está na Bíblia, está na profetisa que falou. Então nós também hoje temos um perigo de estar assim vacinados, ou é profeta ou não é. A gente não conhece esse fato de que pode haver uma inspiração ali temporária. Os discípulos não eram profetas, mas eles foram possuídos pelo Espírito Santo naquele momento. E também a testemunha verdadeira é rejeitada. A repreensão da testemunha verdadeira hoje, a Senhora White diz, perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a Laodiceia. Isto produzirá o efeito no coração, alguns não suportarão e vão se levantar para perseguir, e é isso que vai causar a sacudidura no povo de Deus. Mas, no paralelo, os inimigos de Cristo, Jesus, se uniram para matar. Tinha fariseu, saduceu, muitos ali, herodianos, mas se uniram, os religiosos se uniram para matar Jesus. E o poder secular? Pilatos, Herodes, foram eles que queriam matar Jesus? Ou quem que levou a Jesus a eles? Foram os fariseus e saduceus que se uniram. Então, Pilatos até nem queria soltar Jesus, mas ele foi forçado pelas circunstâncias e ele também teve a sua culpa. Assim também, no antítipo, a acusação de quebra do falso sábado vem não do poder secular, mas é do
do poder religioso. A Ellen White diz em Grande Conflito 592, a corrupção política está destruindo o amor à justiça e verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido, então vão fazer a lei dominical. É o público que vai pedir a lei dominical, que seja morto, que seja executado, julgado como Jesus. Não é os governantes, tá? Agora, houve um caso em que os governantes quiseram matar Jesus. Foi quando? Vocês lembram? Jesus estava bem pequenininho, quando ele era recém-nascido, em Belém. Tá? Ali houve morticínio em massa, podemos chamar assim. Herodes, querendo matar a Jesus, se sentiu ameaçado e fez um morticínio em massa. Jesus, felizmente, pela providência, escapou. Também várias vezes Jesus foi levado lá para a montanha para ser jogado pelo despenhadeiro abaixo, tá? Mas eu coloquei aqui a seguinte frase: se houver morticínio em massa da parte do poder secular, o povo de Deus escapará, como Jesus escapou da mão de Herodes ao lhe matar os meninos abaixo de 2 anos de idade. Tá? Mais uma coisa, houve trevas por ocasião da morte de Jesus. Vocês lembram que quando a cruz estava lá, houve trevas. Várias vezes a Ellen White também fala, a Bíblia, que houve trevas espessas, nuvens ali, trovão, terremoto depois também. Assim também haverá trevas sobrenaturais imediatamente antes da volta de Jesus. Né? Sabia que um pouquinho antes de aparecer o arco-íris no céu, quando os inimigos vão estar prontos para nos matar, ali vai acontecer trevas e Deus vai então livrar seu povo. A Ellen White fala isso em Grande Conflito, página 635. Se ao madeiro verde fazem isto, ou seja, se a Jesus, que não pecou, tratam com tanta ferocidade, quanto mais aqueles que pecaram, mas pela graça de Cristo foram resgatados, mas que pecaram, quanto mais não se fará ao seco. Lucas 23, 31. Finalizando, na cruz agora, o que simboliza a cruz, será no antítipo? A aparente vitória de Satanás, ele pensou que ganhou, que ele matou Jesus, agora queria segurar Jesus no sepulcro, é a sua maior derrota, na verdade. Jesus na cruz pagou o preço, Jesus morre e ressuscita em glória. Quando parecer que o inimigo está prestes a vencer, na perseguição, que os inimigos estiverem caindo em cima de nós, Satanás é derrotado. Aí vem a segunda vinda, a morte é vencida e o corpo é glorificado. Assim como Jesus venceu a morte e depois teve um corpo glorificado. Amém? Tem mais uma coisa, para nos fazer sair daqui refletindo e não só com a curiosidade, interessante paralelos, não. A grande questão é com respeito ao nosso caráter, estamos nos preparando. A Ellen White fala em O Desejado de Todas as Nações, página 487, a angústia mental de Jesus, os discípulos não podiam compreender, ali no evento de Getsêmani, naquela ocasião, tá? Nós também não podemos compreender a angústia que nos sobrevirá, tal qual nunca houve sobre a face da terra, Daniel 12:1. A Ellen White fala, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova, tá? A gente pode até falar como vai ser perseguição, vai ser a crise, a angústia de Jacó, mas nós não estamos preparados, não podemos atingir a grandeza daquela prova. Perguntemos cada um a nós mesmos, estou eu pronto para dar a minha vida? Estou tendo meu caráter purificado dia a dia? Estou eu correndo a corrida, tá, unido com a videira, porque somente Cristo pode dar a vitória. Eu sei que tem muitos outros paralelos que ainda não foram descobertos. A Bíblia é um baú que a gente pode pegar sempre coisas novas. Nós podemos completar isso. Eu sei que tem várias outras coisas que vão se encaixando à medida que o tempo passa. A Ellen White diz também que tem nova luz que vai ser mostrada. E nós podemos, então, com esses olhos tipológicos, pegar outras histórias bíblicas e tentar ver, será que há um segundo significado? Tá? Mateus 24 também teve significado duplo para aquela época e para o tempo do fim. Jesus pegou várias histórias também. Portanto, que possamos assim fazer da Bíblia um novo livro, estudando tipologias. Tá? E eu tenho certeza que isso vai contribuir para a nossa salvação e nos vai tornar sábios, para que a gente possa vencer melhor o inimigo
e estar mais conectado com Jesus. Amém? Vamos nos levantar para fazer a oração final? Deus, o Pai que está nos céus, Pai, nós queremos reconhecer nossa miséria, nosso nada. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós não estamos conscientes disso. Nós não internalizamos esse conhecimento. Ajude-nos, Senhor, lembre-nos de nós humilharmos a nós mesmos perante Ti todo dia e pedirmos graça para podermos vencer o mundo, a carne e o diabo. Esteja conosco nessa noite, abençoe nossa jornada espiritual, abençoe cada pedido que foi feito aqui também antes e abençoe nosso estudo bíblico também, nossa devoção pessoal, que possa ser mais profunda, que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia possa decodificá-lo novamente ao nosso coração, que seja relevante, que possamos aplicá-lo em nossa vida pessoal e também ensiná-lo a outros, com alegria, com convicção. Dê-nos uma boa noite, dê-nos o Teu Espírito Santo sobre nós e que possamos estar prontos quando vier a crise, que possamos estar prontos quando Tu voltares. Em nome do Senhor Jesus. Amém.